Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa. Solicito a secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmiro Schneider. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 15ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 22 de junho de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata 179 de 2020, da 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2020. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, não temos matérias para serem lidas. No grande expediente temos inscritos os vereadores Mário Reck, com assunto asfaltamento perímetro urbano, e Noiri Cosman, com assunto professores. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Fernando Ott. Dando sequência, vamos ao pequeno expediente. Os trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 179 de 2020, da 14ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 15 de junho de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 179 de 2020, da 14ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 179 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a leitura das correspondências. Dados sobre servidores começam a chegar ao MPC de Santa Catarina para investigar pagamento irregular de auxílio emergencial. Após uma semana, 58 órgãos enviaram os dados solicitados pelo Ministério Público de Contas de Santa Catarina, MPC de Santa Catarina, e Controladoria Geral da União do Estado, CGU de Santa Catarina, o Ministério Público Catarinense de Santa Catarina e CGU de Santa Catarina estão fazendo um levantamento junto a todos os municípios e câmaras de vereadores do Estado para identificar pagamentos de auxílio emergencial realizados irregularmente a servidores públicos. Os municípios têm até o final da próxima semana para enviar as informações. Dos 58 órgãos entre prefeituras e câmaras que enviaram as informações, 10 estavam fora do padrão solicitado pelo Ministério Público Catarinense e CGU, e terão de reenviar os dados. O formato solicitado é Excel ou CSV. Os órgãos, modelo de Excel para facilitar o trabalho dos agentes públicos. É importante que os dados sejam enviados no padrão solicitado para que os cruzamentos sejam realizados corretamente, explica Jonathan Hartmann, analista de contas públicas do Ministério Público Catarinense de Santa Catarina. Os municípios e câmaras têm até o dia 26 de junho para passar as planilhas com o nome completo, CPF, data de nascimento, valor do salário e tipo de vínculo funcional, efetivo, comissionado, agente público, etc., do servidor. Com esses dados, o Ministério Público de Santa Catarina e CGU poderão fazer uma série de cruzamentos para identificar as irregularidades no pagamento do auxílio emergencial. Na CGU, fizemos
um estudo preliminar a partir de um banco de dados do TCE de Santa Catarina e chegamos a aproximadamente 7,4 mil servidores públicos que podem ter recebido o auxílio de forma irregular. A parceria com o Ministério Público vai confirmar esses dados. Com a confirmação, vamos pedir a devolução dos valores aos cofres públicos. Caso o servidor não devolva o dinheiro, as medidas cabíveis serão tomadas, explica o superintendente do CGU de Santa Catarina, Orlando Vieira de Castro Júnior. O auxílio emergencial foi criado pela Lei 13.982, de 2 de abril, e prevê o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 para as pessoas que se enquadrem em algum critério, entre eles, ser maior de 18 anos, salvo no caso de mães adolescentes, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou benefício de seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, ter renda familiar mensal per capita no máximo de meio salário mínimo, R$ 522,50, ou que a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos, R$ 3.135, e que em 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. É lamentável que o Ministério Público de Santa Catarina e CGU tenham que fazer esse cruzamento de dados no Estado, porque alguns servidores públicos não honraram o cargo que ocupam. Em tempos tão difíceis como este, em que enfrentamos uma grave pandemia e que tantas famílias precisam desse dinheiro para sobreviver, temos que enfrentar também desvios de conduta por parte de alguns agentes públicos. Solicitamos os dados de todas as cidades. Assim que recebermos as informações, a CGU de Santa Catarina fará o cruzamento dos dados e teremos como saber o tamanho do problema. O TSE de Santa Catarina fez outro levantamento no início desse mês, em base de dados diversos, que chegou a 4,7 mil servidores recebendo auxílio irregularmente. Nosso lamento será complementar a este. Acreditamos, infelizmente, que o número é ainda maior, explica a Procuradora-Geral de Contas, Cibele Farias. Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo Lista de Câmaras de Vereadores, dos grupos do Google. Para receber inscrições nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para a lista. Outra correspondência, Câmara dos Deputados, Consultoria do Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezado, a Câmara de Deputados, por intermédio da Consultoria do Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética informações das transferências de recursos da União constitucional, legal e voluntária aos municípios, conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, diretor da Consultoria e Orçamentos e Fiscalização Financeira. Os anexos vão estar disponíveis também dessa informação. Temos aqui no site, no Facebook da Câmara do Município de Porã do Oeste, temos a seguinte notificação: definida nova data para a realização de audiência pública de revisão do Plano Diretor Participativo Municipal de Porã do Oeste. Da mesma forma,
a audiência será realizada sem a presença de público no local, sendo transmitida ao vivo aqui pelo Facebook através dessa página oficial do município. Sua participação é importante. Após a realização da audiência pública, os munícipes terão o prazo de 10 dias para encaminhamentos de sugestões por e-mail planodiretor@iporã.sc.gov.br, visando a colaboração nas discussões e sugestões. Lembrando que o arquivo da apresentação está disponível para download através do link. Audiência pública, revisão do Plano Diretor Participativo Municipal de Porã do Oeste. Data, dia 23/6, terça-feira, horário às 18 horas, ao vivo pelo Facebook. Ofício 1270 de 2020, Estado de Santa Catarina, Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Gabinete do Secretário, Florianópolis, 18 de junho de 2020. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos em resposta ao ofício CMV 020 de 2020, que consta nos autos do processo SIE 8903 de 2020, encaminhada a moção de apelo número 04 de 2020. Em relação à vossa solicitação, informamos que esta Secretaria reconhece a importância das obras em questão, porém, devido às medidas de contenção de despesas impostas pelo Covid-19 e a incapacidade financeira para novos projetos, a demanda deverá ser melhor avaliada quando da recuperação do Tesouro Estadual. Sem mais para o presente momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago Augusto Vieira, secretário da Infraestrutura e Mobilidade, ao senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Não temos matéria para serem lidas. No grande expediente, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Mário Reck, com assunto asfaltamento perímetro urbano. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, os funcionários dessa casa e falar um pouco sobre os contatos que a gente tem com a população sobre essa questão do asfaltamento de várias ruas da cidade que são resultado do projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, projeto de lei número 48 de 2017, que é sobre o financiamento. Claro que ele, na época, já deu muito comentário entre a população, aqui nessa casa também. A gente teve assim uma discussão muito grande em cima disso. E hoje a gente está ali para cobrar de novo essa administração municipal quanto à demora desses trabalhos. O asfaltamento, os passeios, estão ficando bom, né? Bonito, mas a gente vê a demora. A população reclama muito, desde o começo da implantação desse projeto, quando não foram assim consultados para esse arrombamento das ruas, inclusive gerando várias causas na justiça também, porque houve assim uma falta de diálogo da administração, do setor do urbanismo com essas pessoas. Então, esse arrombamento, né, em lugares foram rebaixados quase 2 metros uma rua, pensa em frente de uma casa recém-construída, estragando até os acessos dessas casas. E como já falei, gerando caso de justiça, né?
Então, a gente fica também assim cobrando a administração. Por isso, naquela época faltou diálogo, o que as pessoas falam, muita arrogância por parte das pessoas que estavam no comando ali do urbanismo e mesmo de outros setores, e também questionando também sobre os valores que eles têm que pagar, que até hoje não sabem, né? Então, essas pessoas ultimamente estão questionando bastante e reclamando pela demora. Essa obra já começou há 2 anos e pouco e ainda não está conclusa, né? Então, muitas pessoas estão reclamando do material jogado na frente da porta por 1 mês, 2 meses, lugares que já está quase meio ano, feito uma parte e o restante está lá para ser feito, né? Essa empresa que faz isso, né? Que essa administração cobre essa empresa, porque não é possível essas pessoas ter esse atrapalho na frente das residências. Inclusive na linha FAI, que acompanhei na semana da chuva ali, até cimento embaixo. Claro que isso é o problema da empresa, embaixo de lonas, né? E pensa na qualidade do cimento que depois é aplicado nesses passeios, né? Então a gente está aí representando o povo, por isso que a gente está reclamando dessa demora dessa obra. Esse projeto Avançar Cidades, claro, foi muito comentado e pela imprensa, né, como um projeto pioneiro, e que até hoje eu falo também, um projeto pioneiro foi implantado pelo prefeito em endividar também o nosso município. Nenhum prefeito teve, durante esses 30 anos que nós temos município, nenhum prefeito teve essa mania, esse sistema de administração de endividar nosso município, deixando uma dívida para mais 5 administrações, e que a gente sabe com essa pandemia, a gente não sabe como é que vai se comportar a arrecadação, e é preocupante isso. As pessoas também questionam muito sobre a questão, o que vão pagar, né? Ultimamente, nós temos muitas pessoas que têm problemas financeiros com essa pandemia. Claro que o nosso povo, aqui em Iporã do Oeste, os assalariados, não ganham um salário elevado. Dificilmente, tem poucos que ganham em torno de 2.000 a 3.000 reais, são poucas pessoas. Então, essa dívida está ali para ser paga, e até hoje a administração, ninguém deu resposta a esse povo, o quanto que eles vão ter que pagar. Claro que a gente sabe que eles vão ter que fazer outra avaliação, e em cima disso depois é cobrado. Mas, com certeza, a aspiração do povo, a indignação de muitas pessoas é grande em cima disso. Pela demora, você começa numa rua, você vai para outra rua e deixa essa para trás. Tem muito problema nisso. Até final de semana circulei um pouco por essas ruas e vi realmente a situação que está ali acontecendo com principalmente os passeios, né? Porque o asfalto já foi feito, né? Há muito tempo, e os passeios que agora estão impedindo assim que a população tenha um acesso bom, um pátio bonito na frente, uma rua bonita com passeio, mas essa demora indigna o povo. Então, a gente está cobrando a administração municipal, o setor do urbanismo, que cobrem essas empresas pela demora. A gente viu há poucos dias
ali na rua da FAIC. Por vários dias a obra estava parada, né? Então é uma confusão material no meio do asfalto ali. Então, que essa administração cobre essas pessoas, essas empresas, para acelerar e concluir essa obra. Obrigado. Na sequência, chamo o vereador Noiri Cosman com o assunto professores. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele cumprimentar os demais colegas vereadores e funcionários. Me leva à tribuna falar um pouquinho sobre os professores municipais e estaduais. Inclusive nós temos 2 professores, que são a Ivete e o nosso amigo Mário, e dizer o quanto essas pessoas são importantes para os nossos alunos, né? Desde quando eles são pequeninhos, eu não consigo entender como eles conseguem coordenar uma turma de 20 alunos, todos eles sentadinhos, obedecendo. Para mim, isso é um dom. Aí, esses professores estão engajados numa atividade muito importante e vem a tal da pandemia. Assusta todo mundo, põe todo mundo em pânico e os professores estão ali, levando um ano letivo com garra, com força, com coragem, repassando matéria através do WhatsApp, através da internet, pais vindo buscar material para esses alunos não perderem o ano letivo. Isso é muito gratificante o que esses professores estão fazendo. Esses professores são guerreiros, nós temos que deixar o nosso parabéns, porque o que eles estão fazendo não tem muitas pessoas do município que fazem. Transformaram a casa deles em colégio, porque eles levaram o colégio para casa para poder trabalhar em casa para atender os alunos, atender os nossos filhos, os filhos de vocês, os filhos dos agricultores, que senão seria um ano perdido, porque eu não acredito que vai ter aula ainda esse ano em sala de aula. Então, esses professores tiveram que se adequar a muitas coisas, porque a rotina deles era uma, agora a rotina é outra, e eles estão dando conta, estão levando o recado e estão dando uma nota 10 para eles. Quero deixar a minha gratidão e o meu abraço e dizer que, como vereador, como Noiri João Cosma, se algum deles precisar de mim, é só me procurar. Seria isso, presidente. Dando sequência, vamos para a ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Fernando Ott, com assunto vistoria de obras. Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa. O que me chamou a atenção essa semana é justamente o contrário que o vereador Mário falou, mas estive acompanhando as obras desta pavimentação e dos passeios que estão sendo feitos. Inclusive trago no celular aqui, uma foto da qualidade do material que vem sendo usado, de como está sendo feito. Quando a gente vê pessoas particulares fazendo as suas calçadas na frente da casa, dificilmente eles colocam malha de ferro. Até antigamente tinha um projeto daquela da lajota que o pessoal usava, vinha as lajotas da prefeitura, o pessoal fazia calçada e quase nenhuma delas ia um ferro. E essa aqui me chama a atenção, que todas as calçadas estão indo malha de ferro, está indo brita e concreto usinado. Então é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, acompanhando e repassar para a população a qualidade que vem sendo feito esse trabalho. A gente sabe que quem acompanhou a audiência pública viu que mais que a metade desse financiamento já está quitado. Eu acredito que com as economias que tem até o final do ano, até no término desse mandato, todo esse contrato já esteja quitado.
E lógico, para começar a cobrar as pessoas, temos que aguardar a obra ficar pronta. Também estive acompanhando a construção da nova praça, que está sendo feito lá no loteamento Guil. É mais uma coisa que vem para somar, para trazer qualidade de vida para as pessoas que moram naquela região, tanto quanto já foi feito na área da praça ali dos ginásios, temos aquelas quadras, então agora mais um loteamento, mais um bairro está sendo contemplado. Então a gente vê com alegria isso, conversando com os moradores daquela localidade também, o quanto eles estão felizes com isso, porque isso traz qualidade de vida. E também estive acompanhando as obras da equipe do DRM. Estão resolvendo hoje, essa semana, um problema na comunidade de Linha Monte Maria, ali, para quem sabe onde é que é a entrada do Rock Ender, um pouquinho antes, aquela curva ali, na Canísio Ranher, que é o presidente do sindicato. Naquela localidade, aquela curva fechada que tinha, aqueles bueiros baixos, então foi trocada aquela tubulação, foi alargado, está sendo melhorado. Então mostra quanto realmente a administração está preocupada em fazer um bom trabalho para atender a todos que precisam passar naquele local. Então só para deixar aqui então registrado que esses acompanhamentos que eu fiz durante essa semana. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Sendo assim, chegamos ao final desta sessão. Agradeço a presença de todos os vereadores e funcionários dessa Casa Legislativa e dou por encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 29 de junho, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.